Oi, galerinha que assiste meu canal, tudo bem com vocês? Meu nome é Dandara, esse é meu canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve, ativa o sininho de notificação e me segue nas redes sociais pra ficar por dentro de todas as novidades. E o vídeo de hoje vai ser uma coisa que vocês tinham me perguntado antes, né? Sobre se eu estudava, se eu já tinha terminado, como que era quando eu estudava, se eu sofria bullying ou não. Então, resolvi gravar esse vídeo contando tudo pra vocês, tá bom? Então, bora pro vídeo. Então, a minha... Eita! Caiu a luz, já era. A minha vida escolar é bem comprida. Pra quem não conseguiu terminar a escola, é bem comprida. Então tá. Vamos começar aqui em São Paulo, né? Porque eu nasci aqui, então eu estudei primeiro aqui. Mas eu estudei acho que só o pré e também não foi muita coisa, não. Quando a minha mãe ainda era casada com o meu pai, eu entrei numa escolinha particular. Eu lembro que o nome era Primeiros Passos. Eu não lembro muito, assim, porque eu era muito pequena. Eu lembro só do uniforme, que era um short saia marrom e uma camiseta escrito PP, de Primeiros Passos. Era uma escola bem legal. Eu lembro que tinha natação, tinha balé, tinha um monte de coisa. Mas logo quando eu ia começar a fazer balé, minha mãe se separou do meu pai e aí eu tive que sair da escola. Aí a gente foi morar em outro bairro, em outro lugar daqui de São Paulo. E eu fui para uma escolinha, eu acho que era pública, porque o uniforme era azul e branco, igual os uniformes de escola pública aqui de São Paulo. Mas eu não lembro muita coisa, não. Eu lembro que eu ganhava leite em pó e que tinha bastante passeio. Teve um passeio para ir no zoológico que eu fui e no cinema para assistir o Ursinho Pooh, e eu também fui. Mas quando teve um passeio para ir num parque aquático, a minha mãe não deixou, porque ela tinha medo da gente se afogar, porque era muita criança para pouca professora. Aí eu não fui. Lembro também que no Halloween teve uma festa fantasia, só que eu não tinha dinheiro para comprar fantasia, então a minha irmã improvisou uma. Aí eu coloquei um conjunto que eu tinha vermelho, de short, de saia e blusa, e a gente pegou um saco de lixo preto, cortou e colocou aqui para ser a capa. E comprou aquelas dentadurazinhas, e aí eu ganhei um prêmio de fantasia mais criativa. E lembro também no Halloween que tinha uma professora dando pirulito pros alunos, e eu lembro que eu tava combinando com umas crianças da gente dar um jeito de roubar o saco de pirulito, porque um pirulito para cada criança era pouco. Não sei se eu consegui pegar, porque eu não consigo me lembrar. Logo depois eu fui pro Ceará, e aí a escola que eu estudava era bem longe mesmo. A minha mãe ia de bicicleta me buscar. Eu não lembro muita coisa, não. Eu lembro que nesse período eu não tinha amigos na escola. E lembro que teve um dia que tava muito calor e os bombeiros foram lá na escola. A gente tinha que levar biquíni. E aí eles abriram a mangueira assim lá, ligaram a mangueira pra molhar a gente, tipo, parecia uma coisa legal, mas não foi muito legal não, porque a água que sai da mangueira lá é muito forte, então machucou, ficou tudo roxo aqui assim. E depois a gente se mudou no Ceará mesmo, só que em outro bairro, e aí isso na segunda série. Eu fui estudar num colégio perto de casa, e eu também não tinha amigos, como sempre. E eu lembro que tinha uma professora que era muito ignorante. Eu não lembro o nome dela nem nada, mas eu lembro que ela era muito ignorante. Uma vez, só porque eu não fiz a atividade de casa, ela me deu um tapa na cara. Sério mesmo. Caralho, que escola que é eu lembro que a minha mãe foi lá no colégio resolver isso. Foi um bagulho bem doido. Sério mesmo, não tô inventando. Porra. Foi na segunda série, minha mãe foi lá. Nossa senhora, já entrava com a metralhadora já. Ah, você vai me dar um tapa na cara? E aí acabou que eu saí dessa escola e fui fazer a terceira série numa outra escola, perto do serviço da minha mãe. Aí eu voltava com ela embora de bicicleta. E eu tinha uma amiga só que ela era bem esquisita, tipo, ela nem falava nada. Ela escutava tudo que eu falava e tava sempre comigo, mas nunca falava nada. E aí teve uma coroação de Nossa Senhora, uma coisa assim.
e queriam que ela fosse anjinho, porque ela era loira, de cabelo cacheadinho, olho azul e tudo mais, mas ela não queria, porque ela era muito tímida. E aí eu fui no lugar dela e foi uma bosta. Mas enfim, a minha mãe nem foi lá assistir, mas tudo bem. Aí isso foi na terceira série, aí na quarta série eu fui pra outro colégio e eu também não tinha amigos, só que eu era muito boa aluna. Eu era uma das que sabia ler melhor, então me chamaram pra ser oradora da turma no na formatura que tem da quarta pra quinta série. E eu lembro o dia que eu fui ver se eu tinha passado de ano e a professora até brincou, falou assim: "Ah, você não passou, não". Aí minha mãe falou assim: "Ah, já sabia já". Daí a professora falou: "Não, eu tô brincando, imagina, claro que passou". Melhor aluno. Tipo, ficou me elogiando lá e tal. Minha mãe nem tchum. Elogio. Aí teve a formatura, meu pai mandou dinheiro pra mim comprar um vestido, não, alugar e tal. Mas até aí foi suave. Aí, quando eu fui fazer a quinta série, a gente foi embora pra Curitiba. E quando eu cheguei lá, eu tive que fazer a quarta série de novo. Não sei porquê. Não sei se. Parece que a minha mãe perdeu um papel que provava que eu tinha feito a quarta série, ou o ensino era diferente, eu não sei. Eu sei que eu tive que fazer a quarta série de novo. E aí, nesse colégio, eu não tinha amigos também. Só que logo depois eu comecei a ir pra igreja. E aí tinha uma menina da igreja que ela estudava lá junto comigo. Ela até andou comigo por uns tempos, mas ela não gostava muito não de ficar andando comigo. Então eu ficava sozinha mesmo. Sempre tirava boas notas, era boa aluna. Aí quando eu fui pra sexta série, eu mudei de colégio. E aí minha vida virou um inferno. Nossa, Era muito longe da minha casa. Então, tipo, era em Curitiba e eu morava em região metropolitana. E aí eu tinha que ir andando, né? Então, tipo, quando o pessoal tava acordando pra se arrumar pra ir pra escola, eu já tava no meio do caminho indo pra escola. E por ser muito longe e ter que carregar livros, essas coisas ficava muito pesado, meu pai comprou uma mochila de carrinho pra mim, mas não era tipo com de florzinha, de bonequinha, de não sei o que, sabe? Parecia aquelas mochilas de executivo mesmo, sabe? Que tem uma rodinha que eles levam pra viajar e tudo mais. Mas o pessoal me zoava muito, eles faziam muito bullying comigo por causa disso. Pegavam a minha mochila, ficavam rodando com ela pelo colégio, colocavam lixo dentro, cuspiam dentro da minha mochila, arrancavam os matos lá de fora de perto da quadra e jogava dentro da minha mochila, terra, um monte de coisa, assim, me zoava pra caramba. Uma vez eu fui pegar minha mochila e tinham quebrado o ovo e jogado dentro da mochila. Também não tinha amigos, mas as minhas notas continuavam sempre boas. Eu era bem nerd. Nerd ou CDF que falava? Acho que era CDF. você era CDF, né? Sou eu. Mas as minhas notas eram muito boas mesmo. Na sétima série, na oitava série, tinha uma menina que era da mesma religião que eu. Só que ela tava fazendo uma coisa tecnicamente errada, porque na nossa religião a gente não podia ficar beijando os meninos, sabe? Ficar com os meninos. Só podia namorar sério e só depois dos 18 anos, coisa que a gente não tinha. E aí, um amigo meu falou pra mim que ela tava beijando um menino lá. E eu falei que era mentira, porque na nossa religião não podia. Só que a gente não era da mesma sala, nem era amiga nem nada, só sabia que ela era da mesma religião. E aí ele falou assim: é verdade, eu vou lá tirar uma foto pra mostrar pra você, você tá duvidando de mim. Só que ela achou que ele tava tirando foto dela porque eu mandei, porque eu ia mostrar pro pessoal na igreja e uma confusão danada. No fim, ela mandou o namorado dela quebrar o nariz do meu amigo. Aí deu um rolo, quase que eu bati nela, mas não bati. A gente discutiu feio, foi bem louco. Aí ela continuava me provocando todos os dias. Ela colocava o pé no meio pra me tropeçar, ela esbarrava em mim de propósito, ela me xingava, ficava inventando coisas sobre mim, e eu nem aí. Só que teve um dia que eu tava lá no banheiro e eu tava escutando música no fone, tava lavando a mão, e ela tava no banheiro também. E aí ela tava falando um monte de coisa pra mim. Tipo, e eu
fingindo que nem tava ouvindo, só provocações. Aí ela viu que eu tava com fone, ela puxou o meu fone de ouvido e saiu o meu celular do bolso e ela jogou meu celular dentro do vaso. Aí eu não aguentei, porque nessa época eu tava muito ruim da depressão, eu não tinha muitos amigos, eu era bem solitária, tava passando por vários problemas, meu pai era alcoólatra e tudo mais. E o meu refúgio era a música. E aí, depois que ela jogou o celular no vaso, eu sabia que meu celular não ia funcionar mais e já era, não ia ter mais meu refúgio. Então, eu peguei, empurrei ela e a gente começou a brigar. Eu segurei no cabelo dela, bati a cabeça dela na parede até ela ficar tonta. E ela ficava tentando dar soco em mim e eu tentando desviar. No fim, eu não tava conseguindo nem abrir meu olho quando eu saí da escola. Eu achei que ela tinha me esmurrado, mas não lembrava disso. Só que quando eu tava indo pra casa, eu lembro que nesse dia eu fui até de ônibus, e quando eu tava indo pro ponto do ônibus, eu fui me acalmando, ficando mais tranquila, e meu olho voltou ao normal. Então, tipo, eu tinha ficado assim de raiva, ela não conseguiu me acertar. E eu achei que tinha ficado tudo bem. Mas eu fui expulsa da escola. Acho que não foi na 8ª série isso, foi no primeiro ano. Mas eu fui expulsa. Porque, se eu não me engano, eu repeti a 8ª série também, mas foi por falta, não foi por questão de nota. E aí eu já era de maior e ela não. Então, tipo, eles me expulsaram porque senão eles iam ter que chamar a polícia, uma coisa assim. Esse cachorro sempre inventa de latir quando eu vou gravar vídeo, né? Mas enfim, tinha um professor que eu era apaixonada por ele, a Mili também. Mas ele nem dava bola. Um professor de ciências, daí depois ele deu aula de química e física. E tinha um professor que era insuportável, que ele só bebia água com o dedinho assim, ó. Ai, que vontade de cortar o dedinho dele. Eu lembro que eu era viciada em CSI, e aí eu criava histórias sobre CSI, sabe? De corpos encontrados na escola e professores e não sei o quê. E eu lembro que eu criei uma história onde mataram esse professor quando ele foi beber a água na garrafinha dele. Tinha veneno e ele morreu. Eu gostava muito do professor. Eu amava ele. Sobre as matérias que eu sei que vão perguntar, eu era muito ruim em matemática, péssima. Era muito boa em inglês, química e física. Artes, eu era, meu Deus, sempre ficava em recuperação em artes, em educação física. Teve um dia que tinha 2 aulas de educação física seguidas, e aí eu fingi que desmaiei pra me poder ficar na diretoria. Nossa, e a não vai assisti. deixar aí, nossa senhora. Até hoje eles não sabem, mas foi isso. Agora Tipo, tá sabendo, viu? tava na época que o pessoal tava fazendo aquele negócio que você abaixa, daí você levanta, daí você respira fundo e alguém aperta aqui e você desmaia. E aí, eu acho que na hora que eu desmaiei, o pessoal achou que eu tava fazendo isso, mas não era. Eu combinei com meu amigo, inclusive eu tenho a cicatriz até hoje por causa dele, que a gente ia fazer isso. Aí eu falei pra ele, eu vou contar até 3, e aí eu vou me jogar no chão e você me segura pra mim não bater a cabeça no chão. Só que, tipo, o maior barulho lá, tinha música, tinha gente conversando, gente gritando. Eu falei 1, 2, 3 e diz ele que não ouviu. E eu me joguei no chão. E eu bati com tudo no chão, até cortei, ficou a cicatriz assim. Só que eu pensei, agora se eu levantar vão saber que eu tô fingindo. Então eu vou ficar assim mesmo. E fiquei lá fingindo que tinha desmaiado e chamaram a Raquel, sabe? Aí ela foi lá, deu uns tapas na minha cara, me chamou de anjo, falou, acorda, anjo. Eu ainda pensei, meu Deus, um tapão desse ela me chamou de anjo, imagina se fosse um demônio. E aí, depois, tipo, eu fingi que tava acordando e fiquei lá assistindo o desenho, comendo chá com bolacha. Fiquei lá as 2 aulas. Sabia que eu não ia assistir aquelas 2 aulas de educação física. Não, gente, eu era péssima em esportes. Meu Deus do céu, sério. Eu lembro que o professor ficou com tanta dó de mim que ele falou pra mim decorar como que se jogava xadrez, que ele ia fazer uma prova oral comigo. Porque ele não queria que eu reprovasse, porque eu só tava de recuperação nisso. Deixa eu ver o que mais que aconteceu. No primeiro ano eu meio que me revoltei, que eu não queria mais ser CDF, não queria mais ser a estranha da escola e tudo mais. Então, um dia eu tava tocando Beyoncé no recreio
E nem é recreio que fala, né? É intervalo, sei lá. A partir do primeiro ano. E aí eu comecei a dançar Beyoncé lá. E quando terminou a música, o pessoal começou a bater palma e eu vi que tinha um monte de gente. E eu fiquei morrendo de vergonha. Porque quando eu comecei a dançar, não tinha ninguém vendo, mas sei lá. E depois disso, tipo, eu mudei. Eu comecei a conversar com as pessoas começaram a conversar comigo. Em vez de sentar lá na frente, eu fui sentar lá no fundo. Não ia pra escola toda desarrumada mais. Eu comecei a fazer chapinha, usar lacinho, fazer delineador. Então, tipo, eu ainda tinha boas notas, mas não era mais tão desleixada. E o bullying também deu uma melhorada boa nisso. Daí, eu criei uma sociedade secreta que se chamava SSZE, que era a Sociedade Secreta de Zoação Escolar. Nossa. A gente fazia, tipo, zoações não tão fortes. Tipo, de colar os lápis na parede, esconder a caixinha de giz da professora, passar tinta guache na cadeira para as meninas, tipo, sujar a calça. E amarrar a mochila das meninas na cadeira. Aí na hora que batia o sinal, elas não podiam sair, porque a gente tinha amarrado. Só que teve um dia que foi bem pesado, né? Que a gente resolveu colocar laxante na caixa d'água da escola. Esse dia foi um inferno. Vocês tornaram a nossa vida um inferno. Ainda foi bem bem que louco. Eu não bebi água, cara. Ainda bem que me falaram, porque senão... Foi bem louco mesmo. Mas nunca descobriram que eu tava envolvida nisso, porque eu era uma aluna tão legal, conversava com os professores, tinha notas super altas, então jamais iam imaginar que eu era líder disso, mas tudo bem. Tinha um professor bem legal, que ele não dava aula pra mim, mas ele era legal, só que ele morreu. E a gente conversava bastante, ele era muito divertido. Teve um passeio para um parque aquático, só que ninguém que eu conhecia foi, então eu fiquei andando com os professores. Com esse que morreu e com o outro que eu era apaixonada. Só que eles não podiam entrar na piscina, essas coisas. Então, tipo, eu ficava na beira da piscina conversando com eles. Aí tinha um tobogã bem alto e eles me fizeram descer de lá de cima. E eu passei uma vergonha, porque um ficou lá em cima, me esperando descer, e o outro ficou lá embaixo. E, tipo, era muito forte, assim, quando eu escorreguei, aí o meu biquíni entrou, assim, com tudo. Que vergonha, meu Deus. Bom, mas basicamente isso, né? Teve bullying, teve estresse, teve briga, mas teve muita coisa legal, teve notas boas e tal. E aí eu fiquei lá até o 2º ano, quando eu fui expulsa, depois de brigar com essa menina. Até a metade do 2º ano, né? O primeiro bloco. E depois eu fui estudar à noite, né? Fui fazer supletivo. E aí eu virei um fantasma de novo, tipo... Ninguém me conhecia, eu não conhecia ninguém... E era horrível. Até que a irmã da Milly foi estudar comigo e começou a conversar comigo, me chamou pra ir na casa dela, e aí eu conheci a Milly, mas eu parei de estudar e aí eu vim embora pra São Paulo de novo, depois voltei e o resto vocês já sabem, né? Mas basicamente minha vida escolar foi essa, ainda não terminou. Se um dia eu voltar a estudar, quem sabe não tem mais coisas pra contar. E o vídeo foi esse, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like pra ajudar. Comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo. E se você ainda estuda, que série você tá. E é isso. Até o próximo vídeo. Falou, galera. Beijo. Tchau.